balanço das eleições municipais é o principal tema desta semana. Qual é o Brasil que sai das urnas? O que isso indica para 2026, na sucessão do presidente Lula? Reeleição, talvez? Bom, não há dúvida. O Centrão e o PSD do Gilberto Kassab são os grandes vencedores também do segundo turno das eleições. Isso a gente já tinha visto no primeiro turno. O PSD do Kassab elegeu mais de 800 prefeitos. E não é só quantidade. Ele é o partido com maior número de prefeituras e ganhou municípios importantíssimos, com muito peso. No segundo turno, Belo Horizonte, com o Fuad Noman, do PSD. Curitiba, com Eduardo Pimentel, do PSD. Estas capitais se juntam ao Rio de Janeiro, onde o PSD já havia ganho com o Eduardo Paes no primeiro turno. Por tudo isso, o Kassab passa a ser um ator ainda mais forte nos bastidores. Ele não tem peso para ser candidato, né, a um cargo assim, presidente, governador, mas ele manda muito. Outro fato para a gente observar nesta eleição: mais de 80% de reeleição de prefeitos e prefeitas pelo Brasil. O que explica isso? É o maior índice de reeleição da história democrática do Brasil. Peso do orçamento secreto, peso das emendas parlamentares, aquele dinheiro que a turma do Arthur Lira sequestrou do orçamento federal, transformou em emendas e manda para os municípios. Com isso, consegue reeleger os seus prefeitos, que depois ajudam os deputados na eleição para o Congresso. Os partidos mais favorecidos por esse esquema, que é legal, não estou dizendo que haja nada de ilegal, mas é imoral e precisaria ser revisto, cria uma distorção tremenda. São os partidos favorecidos, o PSD do Kassab, o MDB, o União Brasil e o Progressistas, que elegeram muitas e muitas prefeituras Brasil afora. São os grandes vencedores, o Centrão, e na frente o PSD. Bom, e o Bolsonaro? O Bolsonaro saiu enfraquecido. Bolsonaro perdeu 8 disputas no segundo turno. Ele apoiou candidatos identificados com a pauta extremista, os bolsonaristas raiz, e perdeu. Vamos fazer uma listinha? Bolsonarismo raiz perdeu no segundo turno em Manaus, em Belém, em Palmas, Goiânia, João Pessoa, onde concorreu aquele Queiroga, que foi ministro da Saúde na pandemia do Bolsonaro, perdeu feio. Belo Horizonte, Bruno Engler, perdeu feio. Curitiba, o Bolsonaro apoiou a Cristina Grêmio, o bolsonarista radical, perdeu. E Fortaleza. Fortaleza talvez tenha sido a derrota mais dolorida para o Bolsonaro, porque ali ele perdeu para o PT do Lula. Fortaleza teve a disputa mais acirrada do Brasil. De um lado o PT, do Evandro Leitão, do outro o André Fernandes, bolsonarista daqueles, de fazer agitação em rede social. A eleição decidida por 10 mil votos, em quase 2 milhões de eleitores. Foi até as últimas urnas para a gente saber quem é que ganharia. O PT colheu ali uma importante vitória. O ex-governador Camilo Santana, que é ministro, o atual governador, o próprio presidente Lula, o PT se mobilizou e elegeu o prefeito e derrotou o Bolsonaro em Fortaleza. Bolsonaro só ganhou em Cuiabá com um candidato desses assim, bolsonarista, que é o Abílio Brunini, e ali ganhou do PT. Mas o partido de Lula também não pode cantar vitória, ao contrário. Se recuperou um pouquinho. Quando a gente olha a linha assim, o PT chegou no fundo do poço, 2016, 2020, agora começou a se recuperar. Mas o resultado foi muito aquém do que as lideranças do PT esperavam. Voltou a eleger um prefeito em capitais, porque na outra não tinha elegido ninguém. Então conquistou uma prefeitura de capital, aumentou o número de prefeitos e prefeitas Brasil afora, aumentou um pouco o número de vereadores, só que ficou muito concentrado em 5 estados apenas o PT. Ceará, Piauí, Bahia, Minas Gerais e um pouco menos, Rio Grande do Sul. E São Paulo, que foi onde o PT surgiu, quase sumiu do mapa. Foi derrotado no primeiro turno em Araraquara, cidade importante do interior. Derrotado no segundo turno em Diadema, tradicional reduto do PT. Então o partido
precisa entender o que está acontecendo, qual é a dificuldade para se comunicar com uma nova classe trabalhadora, um novo estilo, né, de trabalhadores. Para completar, dura derrota na capital paulista, onde o PT apoiou o Boulos, não lançou candidato, foi com a Marta como vice do Boulos, e o resultado, 60-40, né, arredondando os números, 60% para o Ricardo Nunes, do MDB, 40% para o Boulos, com apoio do Lula. Chama atenção que em São Paulo, Ricardo Nunes, na hora de comemorar a vitória, tá aqui, ó, levantou a mão do Tarcísio, agradeceu o Kassab, mas ó, Bolsonaro, ele não agradeceu. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Os resultados levaram a esquerda, o PT especialmente, a lavar roupa suja em público. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, disse que o PT melhorou um pouco e tal, mas segue no Z4 da política. É uma metáfora com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de Futebol. Ou seja, precisa abrir o olho, né, para sair do Z4. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, não gostou da fala do Padilha, disse que era um desrespeito com o partido, escreveu tudo isso nas redes sociais, e que o PT paga o preço por ter ficado ao lado do Lula no momento mais difícil, na campanha do Lula livre, por estar num governo de coalizão, e disse: Padilha, cuide melhor aí do governo e não ataque o partido. O Padilha, que é um deputado do PT. Portanto, a gente vê que tem cicatrizes, né? Ficaram cicatrizes no PT, já tem um debate sobre quem vai liderar a legenda a partir de 2025. Algumas lideranças defendem que o PT vai mais ainda para o centro. Já foi bastante, né? Mas que teria que fazer mais alianças ao centro para conseguir se recuperar. Outros dizem o contrário, não, precisa se reconectar com os trabalhadores, com os movimentos e apostar a médio prazo numa recuperação. Esse debate está colocado. Passadas as eleições, o mundo político se volta para 3 pautas. Eleição do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, apoiado pelo Arthur Lira, é o grande favorito. O PT até já sinalizou que pode apoiá-lo. Olha aí, está indo para o centro, né? O segundo debate, anistia para o 8 de janeiro e para o Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi no Congresso, está pedindo para ser anistiado. Ele diz que é para os condenados lá do 8 de janeiro, mas ajuda ele também, né, se houver anistia. Esse debate está ali, o Bolsonaro está percebendo que em breve vai ter que responder pelo que fez. E aí está com medo, está querendo pressionar o Congresso para aprovar uma anistia já preventiva para ele. E o terceiro ponto de debate, Lula vai ou não ser candidato em 2026? Circularam informações de que o presidente Lula já avisou amigos, companheiros, que se houver um outro nome no PT, ele prefere não ser candidato. Eu duvido disso, eu duvido. O Lula vai manter a candidatura, se tomar alguma decisão vai ser só em cima da hora, e o PT e os setores democráticos seguirão precisando da presença de Lula em 2026 para derrotar a extrema-direita. Esse é um debate importante, e quanto à anistia do Bolsonaro, essa pauta também acredito que vai sendo levada em banho-maria. Os políticos vão assim fingindo para o bolsonarismo, olha, vamos ver, pode ser, porque não querem também romper com o PL, que tem quase 100 deputados na Câmara, mas em breve o STF deve julgar Jair Bolsonaro. 2025 é o ano de Jair Bolsonaro acertar as contas com a justiça.